Oi, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês uma questão do Enem de 2018, que fala assim: pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligado a um polímero azobenzeno e um material suporte, em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação da luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero que promovem o movimento observado. O fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do... Bom, então vamos entender o que aconteceu. Aqui a gente tem a representação do polímero azobenzeno. Sobre esse polímero, sobre essa molécula, foi incidida aí uma luz no comprimento de onda de 365 nanômetros. E aí o que aconteceu com a molécula? Ela se dobrou. Então é isso aqui que ele está falando, que é o movimento molecular induzido pela luz. Quando ele incidiu sobre essa molécula aqui nessa forma dobrada, uma luz no comprimento de onda de 420 nanômetros, ela volta a ficar esticada, tá? E aí, vejam aqui na figura que ele deu um zoom, nos dois lados aí, nas duas representações, ele deu um zoom nesse pedacinho aqui da molécula. O que a gente pode observar aqui? Essas bolinhas pretas, conforme a nossa legenda aqui do lado, elas mostram aí pra gente os átomos de nitrogênio fazendo ligação dupla. Vejam que a principal diferença entre essas moléculas está justamente nessa ligação dupla, tanto aqui quanto aqui. Vejam que desse lado, os grupos que estão ligados aos átomos de nitrogênio que estão fazendo essa ligação dupla, eles estão em posição oposta, ou seja, eles estão numa posição trans. E nesse caso aqui, os grupos ligados aos átomos de nitrogênio que estão fazendo essa ligação dupla, eles estão do mesmo lado, ou seja, eles estão numa posição cis, tá? É essa conversão aí de trans para cis, que é decorrente aí dessa incidência de luz em comprimentos de ondas diferentes, que causam essa dobra aqui na molécula, esse movimento molecular. Então, agora a gente já consegue analisar ali as alternativas e explicar, da onde que vem esse movimento molecular produzido pela luz. Bom, então a letra A fala assim: movimento vibracional dos átomos que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações. Pessoal, olhando aqui na figura, a gente não pode dizer que as ligações elas estão encurtadas ou relaxadas. O que a gente observa é o seguinte: é uma mudança aqui na orientação dessas ligações, desses grupos que estão aqui ligados aos átomos de nitrogênio que estão fazendo a ligação dupla. Então, letra A não é. B, isomerização das ligações NN, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans. Vejam que aqui, olha, ele até mostra, o encurtamento, não só observando aí a dobra das moléculas, porque senão se poderia ainda ficar questionando, será que aqui tem menos grupos? Mas ele ainda mostra aqui o tanto que diminuiu a molécula. Sim, é isso mesmo que a gente falou. Cis e trans são isômeros, tá? Então, esse movimento molecular, ele é decorrente dessa isomerização induzida aí pela incidência da luz nesses diferentes comprimentos de onda. Só para a gente terminar a análise, na letra C ele fala o seguinte: tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto. Gente, tautomerização é um tipo de isomeria funcional, e aqui a gente não percebe mudança de grupo funcional nesses polímeros. Na letra D, ele fala ressonância entre os elétrons π do grupo azo e os do anel aromático que encurta as ligações duplas. Aqui realmente tem elétrons π, tem anel aromático, a gente pode imaginar que tem uma conjugação aqui, tem duplas e simples alternadas, mas a gente também não pode observar encurtamento dessas ligações aqui por essa figura. Na letra E, ele fala variação conformacional das ligações NN, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície. Gente, a variação conformacional, ela vai ocorrer quando você tem um átomo
que está fazendo uma rotação. Isso não acontece quando a gente tem ligação dupla. A ligação dupla ela é rígida, então o átomo ele não consegue fazer essa rotação para a gente ter aí essa variação conformacional. Tá? Então a resposta desse exercício é letra B. Vejam que esse exercício, né, ele é basicamente um exercício de você saber analisar a figura aí. Tá? Então um abraço para vocês e até o próximo exercício.